a OTAN se manifestou a favor da Ucrânia no que diz respeito ao avanço ucraniano em solo, em território russo. É verdade, pessoal. O que acontece? Sabemos que a Ucrânia conseguiu avançar mais ou menos 1.200 km² ao redor de Susta e nas proximidades, como foi dito no vídeo anterior, de Kursk. E aí qual é a intenção da Ucrânia invadindo o solo russo por terra? E com isso é que Zelensky tem alguma moeda de troca quando essa tão esperada, já há algum tempo falada, acordo de paz entre esses dois países. A intenção que a gente vem discutindo em vídeos anteriores é que a intenção de Zelensky, claro, nessa invasão territorial, claro que não é ocupar grandes espaços, porém cidades importantes, cidades essas onde tem usinas nucleares em Kursk, onde temos dutos de transporte de óleo e de combustível. Então, qual é a intenção, e a OTAN agora endossando esse avanço, qual é a intenção da Ucrânia? Futuramente, quando realmente sentarem à mesa para discutirem algum procedimento de paz, realmente a Ucrânia tenha essa arma, tem esses ingredientes aí para poder sentar à mesa e negociar com a Rússia em termos de paz, né? Então, assim, com essa invasão, alguns soldados russos estão nas mãos da Ucrânia e aí vão ser moedas de troca futuramente. É isso que especialistas analisam quando pensam nessa invasão da Ucrânia por terra. A Rússia, desde o final da Segunda Guerra Mundial, não tinha sofrido uma invasão por terra tão avançada quanto a Ucrânia está fazendo, e agora com o apoio da OTAN. Então, isso também é uma forma de abalar as estruturas russas e a moral de Putin, dizendo mais ou menos assim, olha, vocês não são tão invencíveis como parece. E um país bem menor como a Ucrânia consegue grandes avanços em território russo. Imagina aí um país mais preparado militarmente. Então isso, né, abala a estrutura da Rússia e abala a moral da Rússia. Putin já tinha colocado a situação criando algumas linhas imaginárias que ele mesmo chamou de linhas vermelhas. Então essas linhas vermelhas eram delimitadas e Putin tinha dito, se alguém tentar a invasão passando dessas linhas vermelhas, realmente a gente vai agir com armas nucleares. Estaria ferindo a integridade nacional daquela nação, então ele teria respaldo, teria condições de responder esse avanço com bombas atômicas. Então, a gente sabe que a Rússia está sempre, né, de qualquer coisinha que acontece que foge um pouquinho do controle da Rússia, a Rússia vem ameaçando com as bombas atômicas. E até agora, apesar do exército ucraniano terem conseguido avançar nessas linhas imaginárias russas, chamadas de linhas vermelhas, realmente até agora Putin não se manifestou em relação, ainda bem, graças a Deus, a nenhum tipo de retaliação com as bombas atômicas. Aí fica aquela acusação de lá, acusação de cá. A Rússia garante que a Ucrânia sim está recebendo ajuda do Reino Unido, ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já se manifestou nas redes sociais dizendo que eles não têm participação da Ucrânia em invasão territorial da Rússia, além dessas linhas vermelhas. Então fica essa acusação aí infinita em relação a quem está ajudando quem. E na verdade isso é uma prerrogativa para a Rússia ter aí disponibilidade do uso das armas nucleares. Essa semana, o governo russo mandou mais de 400 drones e mísseis em território ucraniano. E, infelizmente, uma dessas incursões militares russas na soberania aérea ucraniana acabou atingindo uma criança e, infelizmente, veio a óbito. Tá? Então, essa seria uma contrarresposta de baixo nível, segundo o que o Putin tinha falado, né, sobre avançar essas linhas vermelhas com a ajuda da OTAN, a OTAN, né, concordando, a OTAN ela se manifestou também dizendo que a Ucrânia tem essa condição de avançar, tem essa autoridade de avançar, entendeu? Então, se Putin entender isso como uma ameaça, com ajuda internacional a favor da Ucrânia, além dessas linhas vermelhas, disse Putin, tinha ameaçado Putin que realmente ele poderia vir reagir com armas nucleares, né? Mas aí essa semana esse ataque desses 400 drones infelizmente atingiu essa criança, além de uma dezena de mortes que aconteceu naquelas regiões ali onde o ataque foi mais eficaz, né? E aí seria uma contrarresposta da ação militar ucraniana em avanço além das linhas vermelhas imaginárias colocadas, impostas pelo próprio Putin. Essa crise da poliomielite, como estão falando alguns veículos de imprensa, vai trazer mais polêmica ali na região,
principalmente na região do chamado Corredor Filadélfia, que está sendo tensa entre Hamas e Israel. Por quê? O Hamas alega que Israel estão praticando crimes de guerra nessa região, principalmente Hamas alegando como se Hamas se preocupasse com os povos daquela região, com os assentamentos de refugiados que tem ali naquela região. Então, quando você tem uma situação de guerrilha, o local de batalha é o local onde moram pessoas, onde pessoas estão com acampamentos, como é o caso ali da região do sul de Gaza, é muito tênue ali você soltar uma bomba, você bombardear uma região e acabar acertando civis, e o outro lado alega, né, que Israel não está tendo o Hamas alega que Israel não está tendo essa preocupação, essa operação cirúrgica ali para não atingir os civis. Então é uma região onde o Hamas alega esses crimes de guerra por parte de Israel, e Israel, por sua vez, não quer ceder região, alegando que o Hamas utiliza esse corredor humanitário, que principalmente agora, com a crise da poliomielite, a OMS solicitou, a gente viu no vídeo passado, que a OMS tinha solicitado um cessar-fogo de algumas semanas em relação àquela região, para os voluntários humanitários conseguirem ali, pelo menos, alcançar uma vacinação em relação à faixa etária de crianças abaixo dos 10 anos. Tá? Então, realmente, tanto o Hamas quanto Israel chegaram a esse acordo, graças a Deus, né? A coerência falou mais alto, e aí a OMS vai conseguir, junto com soldados ali, escoltados por soldados, tanto da OTAN quanto da própria Israel, conseguir ali entrar nesses assentamentos e fazer ali uma tenda onde eles vão conseguir vacinar essas crianças. Então, Israel, por sua vez, alega que o Hamas utiliza essa região frágil ali para, com essa confusão dessa fronteira ali, com isso, o Hamas ele tem uma facilidade ali de entrar no território do sul da Gaza, entrar nesse assentamento, se misturar ali com a população, e ali eles conseguem enviar armas e fazer ali transações. Então, Israel está muito preocupado com essa região, porque ela não consegue, por ter assentamentos e muitos civis ali, não consegue manter ali um total domínio ali israelense no que está entrando, no que está saindo. E a gente também viu nos vídeos anteriores que possíveis túneis estão sendo escavados ali para esse trânsito de armas e de soldados do Hamas. Então, essa região está sendo muito ali discutida, e a gente sabe que na guerra é assim, né? Os nervos ficam à flor da pele, qualquer clima ali, qualquer situação, qualquer disse-me-disse, alguma coisa que alguém entendeu errado, ou alguma situação ali que alguém possa invadir esse corredor, sabe? Pode ali desencadear uma invasão, um bombardeio e uma situação bem pior. A gente sabe que na guerra isso acontece. Netanyahu vem sofrendo acusações do seu próprio país, do seu próprio povo, principalmente em relação ao pouco caso que o governo está fazendo em relação aos civis que Hamas tem em seu domínio, os sequestrados, né? Desde o início da guerra a gente tem pessoas ali sequestradas por Hamas, e Hamas tenta manter esses sequestrados para terem uma persuasão ali com Israel. Então, os familiares dessas pessoas que estão sob o domínio do Hamas estão pressionando o governo israelense para uma ação mais contundente em relação às negociações para a troca desses sequestrados. E em meio a tudo isso, Netanyahu dissolveu o chamado escritório de guerra. O que era o escritório de guerra? Eram mediadores que tentavam negociar entre a população israelense, acusando o governo de Israel de pouco caso em relação aos sequestrados, e o governo de Israel dizendo que não é bem assim, que é uma situação que leva-se tempo, numa negociação, e que isso não é feito assim de forma abrupta. É claro que os familiares dos sequestrados querem, né, uma resolução rápida nisso, mesmo porque isso já está levando alguns meses e até anos, para poder essa devolução dos sequestrados israelitas pelo Hamas aconteça, né? E o Hamas, aos poucos, ele vem liberando algumas pessoas, vem liberando alguns. Dependendo da negociação, o Hamas está liberando sim alguns sequestrados. E aí, com a dissolução desse escritório de guerra, Netanyahu entra mais ainda em descrédito com a população. A população está com mais reclamações em relação a essa dissolução desse escritório, dizendo que com a dissolução desse escritório, a chance de alguma negociação com o Hamas para a devolução dos sequestrados fica cada vez mais distante e cada vez mais difícil. Para liberar esses reféns
são mais ou menos 30 segundo a inteligência israelense, Hamas pede algumas concessões que Israel aconteça. E ao mesmo tempo Israel não quer ceder às pressões do Hamas. Enquanto isso, esses 30 reféns estão sofrendo, e agora há pouco tempo uma notícia triste que 6 corpos desses 30 reféns já tinham aparecido, já tinham sido achados mortos. Então isso incendiou mais ainda essa discussão em relação, que já leva alguns meses, em relação à soltura desses reféns e à negociação com esses reféns. Gallant colocou mais fogo ainda nessa situação. Essa dureza de Netanyahu em ceder alguns territórios para o Hamas em troca dos reféns está na mão de Netanyahu. Então Gallant ainda chegou e falou que toda a situação de reféns de Israel, libera ou não libera território para poder, trazer, apatriar os reféns, está na mão de Netanyahu. Essa relação Gallant e Netanyahu não é de agora que vem sendo difícil, Há algum tempo atrás, quando teve aquela reforma lá no governo israelense, Gallant foi a favor da dissolução, principalmente de ideias que o Netanyahu tinha proposto na época. E o Gallant foi um dos principais opositores às ideias de Netanyahu. Então esse atrito aí está acontecendo, e nesse atrito aí nós temos 30 vidas, pelo menos 30 vidas de reféns em jogo, enquanto os dois ali decidem, cedem ali o corredor Filadélfia. Com isso, Netanyahu vai perdendo cada vez mais popularidade. E aí, você concorda com essa posição mais rígida em relação aos reféns, para não ter que ceder territórios de Netanyahu? Ou você concorda com Gallant em ser mais compassivo com os reféns e, se for o caso, até ceder territórios ali na faixa de Gaza? Com quem você concorda? Escreva, coloque aí embaixo nos seus comentários, participe do canal. Quero agradecer a sua presença, a sua audiência e obrigado por estar aqui junto comigo. Até a próxima, até o próximo vídeo.